Eu esperei maturar o assunto aqui para poder falar. Esperei por quase 3 meses, né? Inclusive, a partir disso aí eu vi um vídeo, vi um short do Rodrigo Garcia, que é o atual governador do estado de São Paulo e candidato à reeleição, né? A partir desse short aí que eu vi, decidi, putz, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Aí tá aí, né? E inclusive é bom falar sobre esse assunto agora porque daqui a pouquinho a gente vai ter que votar. Hoje é o quê? Dia 24 de setembro. Daqui a 2 semanas a gente vai votar, né? Então é melhor falar logo. Todo mundo que conhece meu canal sabe muito bem que eu não sou de mimimi, sabe muito bem que eu não costumo ficar acusando as pessoas de supostamente terem o quê? Sido machistas, racistas, sexistas, homofóbicos, trifóbicos, quadrifóbicos. Se bem que hoje em dia a grande mídia está forçando o outro termo, né? O tal do gênero fluido. Aí pode se preparar aí para outro termo, né? Pode se preparar para outro adjetivo aí. Se você for contra esse pessoal do gênero fluido, você vai ser o quê? Fluidifóbico? Fluifóbico? É. Mas enfim, aí apesar de tudo isso, eu tenho notado que alguns candidatos ao governo do estado estariam sendo de certa forma xenófobos para cima do Tarcísio de Freitas, que está concorrendo obviamente ao governo do estado. Ele é bolsonarista, ele não é do estado de São Paulo, ele é do Rio de Janeiro, ou seja, é carioca, né? Então tá tendo esse tipo de coisa. Então eu lembro também que quando ele foi sabatinado na Jovem Pan, a Amanda Klein havia perguntado sobre o fato dele ter vindo de fora, sobre essa preocupação que algumas pessoas estão tendo. O cara, eu acho que já deve estar careca de ficar respondendo a mesma coisa, cara. Já deve estar careca disso aí. Inclusive, se bobear, algumas pessoas estão incomodadas também pelo jeito dele sempre ter uma resposta para tudo, né? Aí tá, aí eu vi esse short do Rodrigo Garcia, que é tucano, né? Que inclusive substituiu o João Dória no governo do estado de São Paulo. João Dória que tentou se candidatar à presidência, mas acabou naufragando, até porque o PSDB não queria injetar dinheiro na campanha dele, né? Pelo que eu li, ele estava pedindo muito. Inclusive também os tucanos são conhecidos por injetarem muito dinheiro, por terem muito dinheiro para suas campanhas políticas. Você pega aí o Bruno Covas, o falecido Bruno Covas aí, que foi prefeito reeleito de São Paulo. Na campanha que ele fez em 2020, cara, ele foi o cara que mais pediu dinheiro, cara, o que mais teve dinheiro para usar em campanha. Aí depois trancou a cidade inteira, né, foi lá assistir o jogo da Liberta, contra o time dele, né, o Santos, que disputou lá no Maraca, certo? E depois ele justificou falando que, eu fui com meu filho, eu merecia isso. Pô, mas e o pessoal que estava trancado em casa? Enfim, mas bom, eu acho que mesmo assim ele não mereceu ter morrido, né? Apesar de ser um psicopata, ele não mereceu ter morrido. Eu acho que ele deveria ter pagado em vida as merdas que ele fez. Aí tá. Aí o Rodrigo Garcia, ele havia questionado, havia alfinetado o Tarcísio de Freitas. Fernando Haddad, eu acho que fez isso aí também, né? Acho que ele fez isso aí também, cara. Eu vi alguma coisa, vi algum vídeo e seria completamente normal, cara, você ter esse tipo de comportamento. Ó, você pega que o fato do Tarcísio ser bolsonarista já seria um incômodo para muita gente aí. Não, seria não, é um incômodo. E também você pega que as alianças que o Tarcísio, que o Bolsonaro tiveram aí, né? O pessoal chama que o Eduardo Cunha, se o Tarcísio for eleito, tem o Eduardo Cunha, tem o Valdemar Costa Neto, tem o Collor, blá 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 blá, certo? Como se eles fossem limpinhos. Claro que eu não concordo com essas alianças aí, certo? Mas acontece que dentre esses três, dentre o Haddad e o Garcia, cara, o Tarcísio é o menos pior. É o menos pior. E, ok, eu entendo esse sentimento do pessoal querer questionar o fato do Tarcísio ter vindo de fora e também o fato dele ser pouco conhecido, né? Se você comparar como ele era conhecido antes de ter sido ministro do governo Bolsonaro, ele praticamente não era conhecido, né? Mas acontece que, por outro lado, cara, você não pode ignorar o fato de que o estado de São Paulo, assim como os demais estados brasileiros, assim como o Distrito Federal, o atual Distrito Federal, ter sido forjado, ter sido ajudado também por mãos estrangeiras, por mãos de pessoas que vieram de fora, que vieram de outros estados, que vieram de outros países também. Especialmente aqui o estado de São Paulo, cara. Não dá pra você ignorar isso aí. Então você meter essa aí de que o sujeito ele não pode ser governador de São Paulo porque ele é do Rio, porque ele é de outro estado. Isso aí não cola, cara.
Não cola e é facilmente refutável. Facilmente refutável. Eu acho que se você manifestar desagrado pelo fato do Tarcísio ser bolsonarista, seria muito mais honesto, sacou? Seria muito mais, cara. Porque, pô, você pega o Haddad aí. Ok, ele pode, né, ser nascido e criado aqui em São Paulo, mas ele tem ascendência libanesa, cara. Mas acontece que não são os parentes dele que governarão São Paulo. Ok, cara, mas acontece que, outra vez, não dá pra você ignorar o fato de que São Paulo foi forjado, tá sendo ajudado por mãos de gente que veio de fora. Até hoje. Até hoje. Você partir o que partir dessa pergunta aí, desse questionamento do cara ter vindo de fora e por isso ele não tem qualificação para governar São Paulo, seria dar uma banana, né, para os estrangeiros, cara, para as pessoas que justamente vieram de outros estados, para ajudar a economia de São Paulo, para ajudarem a sua própria economia familiar e tudo mais. E, cara, você pega aqui também o Garcia e o Haddad, são pessoas que já mostraram ao que vieram. Então eles tiveram a chance deles. Né? Algumas pessoas até poderiam falar também que, mas acontece que o Rodrigo Garcia, assim como você falou, ele substituiu o João Dória, então ele não ficou muito tempo. Bom, o Garcia foi a favor do Fica em Casa. Eu acho que, para mim, já seria indicativo suficiente para não ser reeleito. O tucanato se resumiu a isso aí, já não era lá aquelas coisas. Pessoal que votava em tucano aqui era pela aquela questão de menos pior. Ou você acha que alguém de fato gostava do Alckmin, que alguém gostava do José Serra, que alguém gostava do João Dória, do João Botox? O Botox, ele teve uma renovação dentro do partido, por quê? Porque quando ele se candidatou a prefeito, ele não era muito conhecido. Ele era conhecido em alguns programas que fazia aí enquanto empresário, né? Mas acontece que para o povão ele não era muito conhecido. Ele praticamente não era conhecido, inclusive. Aí então, na campanha dele, ele falou que era um gestor, né? Ele sempre mostrou ser diferente dos demais administradores aí que passaram pelo tucanato, né? Que tiveram a sua experiência como governadores, como prefeito de São Paulo, sacou? Aí tá, então ele foi prefeito, aí depois ele abandonou para tentar ser governador, foi eleito, né? E, cara, você pega que a pandemia deixou claro que ele não valia absolutamente nada. Se bem que antes disso aí ele já havia demonstrado em algumas pinceladas, né? Mas a pandemia definiu, não apenas na questão do Dória, mas na questão de muitos outros políticos aí, cara, que não valiam absolutamente de nada. Aí eu até entendo que tem gente que defenda o Dória, gente que cai naquela falácia de que mas acontece que ele foi o pai da vacina, sem ele as vacinas não seriam. Cara, eu entendo isso aí, mas o Pazuello já mostrou que era o contrário. Mas acontece que você está sendo bolsonarista, defendendo o Pazuello. Pô, você viu a entrevista dele lá no Cara Tapa, que é aquele programa lá do Rica Perrone? Você tem que ver. Não dá pra você defender o Dória não, cara. Não dá. Aí, pô, você pega que o Garcia, sendo a favor do Fica em Casa, né, você vai forçar a barra de que ele deveria ser reeleito governador? Você vai forçar a barra? Aí você pega lá o Fernando Haddad. Pô, ele foi prefeito aqui de São Paulo, inclusive ele foi eleito por conta de um ranço que o povo teve com José Serra, que também havia abandonado, né, o seu cargo para disputar outro, né, tipo o que aconteceu posteriormente com Dória. O Serra, sim, ele fez isso aí para disputar a presidência, né? Ele acabou no segundo turno com a Dilma Rousseff. Não, ele disputou a presidência, só que acontece que foi com a Dilma no primeiro mandato dela. Aí no segundo veio o Aécio, e o pessoal dito de direita votou em peso no Aécio, não porque gostava do Aécio, mas porque, pô, o pessoal já estava cansado de PT. Apesar de, ok, o pessoal não difere tanto dos PSDBistas, né? Os petistas não diferem tanto dos tucanos, certo? São a mesma coisa. Mas acontece que o povo de direita preferiu votar no Aécio. Aí depois do segundo mandato da Dilma é que veio o fenômeno Bolsonaro, mas antes tinha vindo o Temer, blá 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 blá.
Eu não vou ficar rememorando aqui não, isso aí aconteceu ontem. Aí tá, aí o Haddad, antes dele ter sido o pior prefeito da cidade de São Paulo, ele foi um péssimo ministro da educação, na época da Dilma. Ele havia sido tricampeão de vazamentos de gabaritos do Enem. Enfim, aí quando ele saiu da prefeitura de São Paulo e disputou a presidência, né, em 2018, inclusive a Manu Dávila foi a vice dele, né? O cara, ele chegou aí na igreja junto com ela pra pegar voto de católico, sendo que, pô, esse pessoal aí é ateu, cara. Esse pessoal que eu tô falando aí, o Haddad e a Manu Dávila, pô, eles são certamente ateus. Eu acho que eles são ateus, cara. Aí você poderia até falar que o PT tem raízes na igreja. Tem. Um Frei Beto, né, e tudo mais, certo? Mas acontece que não quer dizer que esse pessoal, que inclusive ficou famoso no PT, tipo Lula, Dilma, eles sejam religiosos, cara. Não, a Dilma, pelo que eu sei, é ateia. O Lula, ao que eu sei, é ateu, cara. Ou então é católico, mas aquele católico de boca. Inclusive aí quando ele foi num evento feito pela, acho que por uma dissidência, não, dissidência. Foi pela Igreja Batista, né, porque teve um pastor, um líder lá que gosta deles, né, que gosta do PT, que gosta da esquerda, né, o cara ficou visivelmente constrangido lá, cara. Ele e o Marcelo Freixo. Você acha que esse pessoal é realmente cristão? Não é cristão, cara. Eles ficaram visivelmente constrangidos. Tipo o quê? Tipo você colocar um crucifixo, um crucifixo na cara de um vampiro. Você acha que ele vai demonstrar? Você acha que ele demonstraria o que? Uma calma? Não, cara. O sujeito ficaria incomodado. Né? Então, o Haddad, a Manu chegaram aí na igreja para tirar voto de católico. Se bem que tem muito católico que hoje é de esquerda, cara. Assim como tem muito evangélico que é de esquerda também. Mas acontece que, em comparação às duas religiões aí, o cristianismo, ele tem muita denominação diferente, cara. E existem diversas denominações aí que são mais progressistas, se bem que o progressismo está adentrando a algumas denominações tradicionais, tipo a própria Batista, lá na igreja presbiteriana também, né? Eu acho que justamente o mal do protestantismo atual é esse, cara. Você tem muita igreja diferente, cara. Inclusive tem igreja aí que se diz cristã, mas que é abertamente pró-GLS, tipo a Cidade de Refúgio, a Igreja Cristã Contemporânea, certo? Eu acho que o papel das mais tradicionais seria justamente varrer essas aí, tirar essas aí fora, cara, desmerecer esse tipo de denominação. Só que, pô, você acha que essas tradicionais fariam isso aí? Claro que não, cara, porque seriam acusadas de homofobia, de preconceito, blá 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 blá. Enfim, aí o Haddad, cara, quando ele competiu com o Bolsonaro em 2018, ele era considerado, ele foi um poste do Lula. Não tinha personalidade. Aí agora o cara tá liderando as pesquisas aí, né? Eu lembro que ele havia falado sobre o que aquela empresa, aquela privatizada que tá operando a linha 8 e a linha 9 do trem daqui de São Paulo, a Via Mobilidade, que é da CCR, que é uma empresa privatizada que também faz serviços aí em algumas rodovias daqui de São Paulo, né, e que tá tendo diversos problemas, cara, semanais aí nos trens. E, pô, cara, tá certo que a CPTM já não era lá aquelas coisas, certo? Mas acontece que quando veio essa Via Mobilidade aí e passou a operar nessas duas linhas de trem, os caras só passaram a fazer merda, cara. Só passaram a fazer merda. Já aventaram a possibilidade da concessão ser reincidida, porque eles assinaram a concessão aí para 30 anos. Aí você imagina ter que aguentar a Via Mobilidade por 30 anos, cara. 30 anos. E o Haddad havia falado que se ele for eleito governador, ele vai rever, né, essas questões que andam acontecendo, que andam envolvendo essa empresa. E eu acho que ele provavelmente vai fazer com que o contrato seja rescindido. Por um lado isso aí é bom, cara, porque estão fazendo um trabalho de merda. Inclusive, colocar o nome do Bruno Covas naquela estação Mendes Vila Natal foi uma audácia do caramba, cara. De todas as merdas que o Bruno Covas fez enquanto prefeito aqui em São Paulo, aí você pega essa privatizada, coloca uma estação
Bom, o nome da estação oficial é Mendes Vila Natal, que fica na Zona Sul, depois do Grajaú. Mas tá lá o nome também Bruno Covas, cara. Aí você pega aqui aquele Parque Augusta, que inclusive está numa área onde é predominantemente feita, que é predominantemente ocupada por esquerdistas estilo PSOL, né? Tem o nome lá Bruno Covas, cara. Bruno Covas. Ah, mas acontece que o sujeito morreu, então a gente se achou no direito de colocar o nome dele. Cara, tão errados, cara. Tão errados porque ele fez mais mal do que bem aqui para a cidade de São Paulo. Eu acredito que até nessa questão aí o Haddad vai tentar ver se muda, né? Esse negócio aí de ficar colocando o nome Bruno Covas em tudo quanto é lugar. Eu acho que ele vai mudar isso aí, cara, se bobear. Eu acho que ele vai mudar. E se ele for eleito governador, eu espero que realmente reincida com o contrato aí com a Via Mobilidade, cara. É porque, pô, cara, os caras só estão fazendo besteira. Só estão fazendo merda, né? Enfim, mas eu quero que o Tarcísio seja o governador, cara. Porque, como eu havia falado, ele é o menos pior. É o menos pior, né? Mas, enfim, para finalizar esse papo aí, o pessoal não tem muito o que falar em relação ao Tarcísio, cara. Eles vão ficar martelando sobre essa questão aí do cara vir de fora, vão martelar as alianças, né? Não que o Tarcísio tenha, que o Tarcísio, eu acho que ele já falou com algumas pessoas aí que não necessariamente tem uma aliança com ele, né? E você pega que eles vão linkar de qualquer forma o Tarcísio com o Bolsonaro, né? Eles vão linkar. Inclusive eu tô lembrado que uns 2 meses atrás aí, eles ficaram questionando por que o Tarcísio não estava colocando o Bolsonaro nas campanhas, né? Na campanha dele, né? Não estava aparecendo muito o nome do Bolsonaro, tipo que como se eles tivessem aventado a possibilidade de que o Tarcísio estivesse rompido com o presidente. Aí acabou demonstrando o contrário depois, né? Mas enfim, cara, o sujeito menos pior, se você pegar esses três aí, é o Tarcísio, cara. Não é Haddad, especialmente não é o Haddad. Não, especialmente não, cara. Você pega os dois aí, você pega o Garcia, o Haddad, são duas porcarias, cara. Pra mim são duas porcarias por igual. O Haddad é mais conhecido. Mas o Rodrigo Garcia, cara, ele foi a favor do lockdown, cara. Inclusive tem gente de direita aí que quer eleger pessoas que haviam sido a favor do lockdown, tipo que aquele Zema que é de lá de BH. Estão querendo que ele seja. Porra, cara, não dá, cara. Ah, mas acontece que ele foi a favor do lockdown, né, numa forma em que a gente precisava que fosse. Cara, então já era, cara. Você tá deturpando as coisas, o cara foi contra a sua liberdade, pô. Você vai querer eleger esse cara? Então você tem que rever se você é de direita ou se você é outra coisa, cara. Porque de direita eu acho que você não é. De direita não é.